E tem muitas entregas de sucesso que estão sendo absolutamente subvalorizadas, né? O PIB está crescendo mais do que o esperado, e isso está inclusive na ata do Banco Central divulgada ontem, né? As projeções para a economia e a atividade econômica estão mais resilientes do que o Banco Central gostaria, à luz da convergência, né, da inflação. O desemprego está no menor nível desde 2014, o emprego formal também. A massa de rendimentos nunca foi tão alta, maior valor, acima de 300 bilhões, maior valor da série histórica do IBGE, que começa em 2012. Então, assim, tem muitos indicadores muito bons da macroeconomia, né? A balança comercial no ano passado foi muito bem, ultrapassou, acho que alcançou 100 bilhões, né? Ou 90 ou 100 bilhões de superávit. Então, me parece que também as réguas de avaliação, especialmente dos agentes do mercado financeiro, elas são mais rigorosas em relação a um governo petista do que jamais foram em relação ao governo bolsonarista de Paulo Guedes, né? Houve uma farra de gasto, houve gasto mal feito, dinheiro mal direcionado, e isso não impactou da forma dramática que está impactando nesse momento, por exemplo, o câmbio. E a gente sabe que esse câmbio super desvalorizado, né, no caso, ou esse dólar supervalorizado, ele vai resultar em pressão na inflação e em aumento de juros. Esse que o Valdo falou. Os juros lá fora, embora altos, são muito menores que os juros no Brasil. E isso pressiona a dívida. O mercado é um rinoceronte, um dinossauro voraz. Ele quer tudo para ele e nada para o povo. Então, segundo a Ambima, em 2019, 44% da população são investidores. Olha bem, 44% da população são investidores. Eu falei, gente, será que são essas pessoas que fazem essa pressão toda sobre o Lula? Será? Caramba! Mas aí eu falei, onde eles investem? Na Bolsa de Valores, esses 44%? Na poupança, na velha poupança, né? Qual o perfil? 34% são assalariados com renda até de R$ 5.600. E os outros são freelancer, autônomos, funcionários públicos e aposentados. Euzinha, que eu nem poupo mais, né? 53% são homens, 54% moram no Sudeste e 17% no Nordeste. Isso em dados de 2019, tá? Eu falei, caramba, mas cadê os investidores que fazem a pressão nesse governo que ainda não começou? Eu quero saber, né? Segundo o economista e diplomata Samuel Pinheiro Guimarães, em artigo de 2018, o mercado é constituído por uma, abre aspas, ínfima minoria de proprietários e executivos de grandes empresas, basicamente multinacionais e de megabancos, e de acadêmicos da escola neoliberal e que tem amplo apoio dos proprietários da grande mídia, lembra a Gazeta do Povo? Da grande mídia ortodoxa, que procuram apresentar sua visão como única, correta. Então, gente, olha, lembra quando o Lula fala que a prioridade, ele vai governar para todos, mas que a prioridade dele é a massa da população, que realmente precisa chegar a um equilíbrio, que não se equipare, né? Mas como é que a gente pode imaginar uma sociedade com uma desigualdade social e econômica tão profunda? Sabe? Não dá. Isso não é utopia, isso é ser racional, não é? Um governo
no mínimo, tem que buscar saídas, buscar políticas para que toda a população vivesse minimamente com qualidade de vida, não é? E aí você veja, ó, ínfima, quando ele fala assim, paciência, se atingir o mercado. Aí eu falei, mas qual é o extrato dessa população a ser atingida pela política econômica do Lula? Uma ínfima minoria de proprietários e executivos de grandes empresas. Veja, lembra ainda que essas empresas pressionaram a fazer a reforma trabalhista e a reforma previdenciária, que tirou direitos e aumentou os lucros das empresas. E agora eles querem, né, que nenhuma política social seja implementada para tirar a grande massa da população dessa miséria que nós estamos. Que eu nunca vi, foi a primeira vez nesses 63 anos que eu vi as pessoas catando osso, né? Enfim. Ele continua. Esse mercado, ele afirma que é integrado por, eu ia fazer a estatística, aí você faz aí para mim, faz a matemática para mim, de 215 milhões da população, 71, esse mercado é composto por, isso em 2018, tá? Deve ter aumentado um pouquinho no governo Bolsonaro, né? As notícias que a gente ouviu é que mais pessoas ficaram milionárias, bilionárias, né? Então, é integrado por 71 mil brasileiros que declararam à Receita rendimentos superiores a 160 salários mínimos, mais ou menos 160 mil reais por mês, e que determinam os movimentos das bolsas de valores, as grandes operações com divisas e as decisões de realizar ou não investimentos especulativos ou produtivos. Então, são esses menos de 100 mil brasileiros que estão fazendo pressão no governo de transição. Esses são os investidores, o mercado que faz pressão sobre o governo Lula antes de começar, né? E aí, esse artigo aqui, gente, o Samuel, ele colocou o título, primeiro título, Pistas para um Brasil pós-golpe. Ele escreveu isso em 19 de janeiro de 2018, tá? Que projeto une Temer, o mercado, a mídia e a quase totalidade dos parlamentares? 2018. Nós estávamos ali no processo eleitoral, né? Mais importante, é possível identificar desde já eixos para o resgate do país e dos direitos? Ele fala o seguinte, olha, há uma luta ideológica, política e econômica entre dois projetos para o Brasil, como nação, como sociedade, como Estado. 2018, nós estamos aqui 4 anos depois, né, 2022, num governo que pretende resgatar essa sociedade, né? Esses dois projetos decorrem de visões distintas da sociedade brasileira, de suas características, de seu potencial, de seu lugar no mundo. Mas antes, que eu ia esquecendo de falar para vocês, do mercado, né? Do mercado. Entre essas 71 mil pessoas, eu fui ver quem são esses bilionários, né? Olha, eu peguei só alguns, mas vocês aí, vocês depois botem nos comentários, vai achando também para a gente fazer nossa listazinha, como a gente fez lá da mídia alternativa, que nos deu tanto
foram tão importantes para a nossa resistência, né? Para a nossa esperança. Então, vamos trabalhar junto, né? Então, olha só. O primeiro, Luiz Barsi, o grande investidor brasileiro. Não vou ler tudo, não. Depois eu vou pegar esses artigos e vou colocar na descrição, tá? Tá bom? Lírio Parisotto, do campo para a Bolsa de Valores. Ele é gaúcho. E veio de uma família de agricultores. Vitor Adler, a estratégia de um grande investidor. Luiz Alves Paz de Barros, um investidor arrojado, economista. Guilherme Afonso Ferreira, aposta na lista de desejos. Antônio José Carneiro, mineiro. Luiz Alves Paz de Barros. Eufrásia Teixeira. Jorge Paulo Lema. Aí você tem depois realmente não, aí fica extenso demais, né? Saber se eles só investem em ações, né? São especuladores bilionários, então eles não querem perder dinheiro, e são grandes somas, né? Quando a bolsa desce, né? Eu não entendo muito bem, mas realmente se perde muito. Então, tudo eles fazem para manter ali a sua riqueza, né? Agora, o Luciano Hang também agora entrou na revista Forbes. Ele entrou, em 2019, ele ocupava a 36ª posição no ranking, mas conseguiu dobrar seu patrimônio, totalizando 18 bilhões, e atualmente ocupa a 10ª colocação. Mas o Hang, ele investe em empregos, né? Ele gera empregos. Aí a gente, né? É o que eu falo para vocês, eu não gosto. Eu acho que ele fez tanta coisa errada, sabe? Ele usou a figura dele, a palavra dele de uma forma tão errada, eu não sei como é que ele trata os empregados dele. Mas a verdade é que ele tem mais de 100 lojas, né? E as pessoas estão ganhando seus salários com as lojas dele. Então, é isso que a gente tem que, né, também falar. E antes de eu voltar ali para o Samuel Pinheiro, também falar da economista Juliane Furno, numa entrevista à TV 247, em 25 de setembro de 2020, ela falou o seguinte, abre aspas, as crises financeiras, como a que vive atualmente o Brasil, são naturalmente concentradoras de renda. Por quê? Em momentos de crise, os agentes têm mais incertezas com relação ao investimento, e isso faz eles segurarem mais esses investimentos, gerando menos emprego, concentração da renda, mais gente desempregada, caem os salários e mais se concentra a riqueza de renda. Mas ressaltou que esse processo tem se desenvolvido de forma acelerada no território nacional. A economista esclareceu que 90% do patrimônio destes bilionários tem origem no mercado financeiro e são meramente especulativos, sim. Então, gente, se a gente tem responsabilidade, uma jornalista, um empresário, ele não vai tender para um lado, ele vai falar o fato. O fato é que esses bilionários, um ou outro pode gerar renda, mas a maioria deles vive da especulação financeira. Pronto, é isso. E é isso que o Lula está tentando. Não é que ele queira prejudicar, não é? Mas o que ele está tentando é fazer o que ele tem que fazer para colocar de novo o país no equilíbrio, no mínimo de equilíbrio, não é? Então, isso é meramente especulativo, ou seja, muitas vezes baseiam-se em compras de ativos da própria empresa para valorizar os papéis e assim obterem ainda mais ganho patrimonial. Na revista Forbes, no ano passado, já tinha lançado uma edição especial sinalizando que o Brasil
entre 2018 e 2019, tinha contribuído na lista dos bilionários com novos 18 bilionários, agora são mais 28 bilionários. Então, em 3 anos, está fazendo inveja nos bilionários do mundo a capacidade que o Brasil tem de formar bilionários. E esses bilionários que estão crescendo às custas de um trabalho precarizado, às custas de um sistema tributário que não taxa as grandes fortunas. 90% do patrimônio que esses bilionários arrecadaram vem do mercado financeiro, ou seja, são ganhos meramente especulativos, então não tem geração de emprego. Enquanto o grosso da população está tendo perda de renda média, enquanto a gente está voltando para o mapa da fome, enquanto no Brasil está aumentando o número de pobres e miseráveis, a gente vê esse processo de concentração da renda, que é natural em crises econômicas, e é justamente para isso que existe o Estado. O Estado é para neutralizar uma tendência natural das livres forças de mercado, que é concentrar renda em período de crise. Acontece que nosso Estado não só tem sido omisso, como tem contribuído para a concentração de renda e aumento da desigualdade, acrescentou Juliane. Está vendo, gente? Para a gente entender o governo que está indo embora e entender as premissas do governo que está chegando, né? E aquele esquema que eu botei ali para vocês, né? A minha vontade de falar, né? Enfim, aí você vê essa questão do fascismo, a questão da religião como braço desse fascismo, né? Ali eu coloquei o toyotismo, né? Quem já viu lá no Comunidade, né? O toyotismo é o quê? O sistema de produção, que o desemprego, gente, ele é estrutural. Então, aí você tem um desemprego estrutural causado por esse avanço tecnológico, pela automação. E, por outro, você tem uma pequena parcela da população que é bilionária, né, e que ela é que lidera, né, que gera emprego e tal, e que quer manter a massa da população nessa servidão, né, nessa inferiorização e, pior, nessa miserabilidade. É uma coisa assim, gente, só a gente chegando, tem que falar um pouco aqui da espiritualidade, né, porque é uma loucura isso. Bom, voltando aqui, aí eu já vou terminando, né, com o Samuel Pinheiro Guimarães. Eu espero que vocês tenham conseguido entender a coisa até aqui, né? Então, ele vai elencar 2 projetos. Esse primeiro projeto foi do Temer e o que o Bolsonaro aprofundou, tá? E que tem Henrique Meirelles nele. Esse Henrique Meirelles que hoje está com Lula. Mas por quê? A Sônia, pelo amor de Deus, então Lula convidou Henrique Meirelles para fazer parte desse governo provisório? Aí, gente, são as alianças, aí é outra conversa, né? Eu estou lembrando aqui do Maquiavel, né? A necessidade de você fazer alianças para governar, para manter o poder, né? E quando eu falo manter o poder, não pejorativamente, fazer... tem o seu lado positivo? Tem, eu vejo o lado positivo. Por quê? O governo não é para todos. Então, a gente tem que conversar com todos os setores. A questão é se todos os setores vão saber, querer recuar, né, para chegar a um ponto comum. O ponto comum é garantir qualidade de vida para todos, né? Então, o seu Henrique Meirelles, ele representa esses bilionários, esses investidores, a direita,
né? O agronegócio, tudo isso. A questão a questão não é esse, gente. Agronegócio faz parte, como a agricultura familiar faz parte, tudo faz parte, né? Tudo faz parte. O grande problema que a gente enfrenta na nossa sociedade há 500 anos é esse desejo patológico de dominar o outro, de subjugar o outro, de se satisfazer com a miséria e o sofrimento do outro. Isso é patológico, não é? É sim. Bom, então, ele vai falar o seguinte: primeiro projeto, Temer e Henrique Meirelles. O primeiro projeto para o Brasil encontra-se articulado em acelerada execução no Programa Econômico e Político de Michel Temer e Henrique Meirelles, o qual decorre de uma visão do Brasil que pode ser assim resumida. O principal desafio da economia e da sociedade brasileira seria a inflação. A economia brasileira não poderia crescer a taxas superiores a 3% ao ano, sob o risco de gerar inflação. A principal causa da inflação seria o desequilíbrio fiscal, e o desequilíbrio entre receitas e despesas do Estado. Somente a iniciativa privada brasileira, mas em especial a estrangeira, seria capaz de enfrentar e resolver todos os desafios da economia. Então, vamos privatizar, né? Vamos privatizar. Vamos entregar tudo na mão do estrangeiro, porque o estrangeiro é que vai saber governar a minha casa. A Dona Maria aqui do lado, ela vai saber administrar melhor a minha casa do que eu mesmo. Não é simples assim, gente, para entender? Né? O Estado constituiria o maior obstáculo ao funcionamento de uma economia capitalista eficiente. O Estado, gente, ele tem que ser coordenador. Veja assim, né? O Estado é que tem que garantir a execução plena da Constituição, plena das legislações que norteiam as nossas ações em sociedade, né? Então, ele não pode ser obstáculo, né? Tem que saber aonde ele vai, porque você não pode deixar que o mercado, né, é que vai fazer o salário, é que vai fazer as leis para o trabalhador. Não pode, né? O mercado é privado, né? O Estado é público, então o Estado é para todos. É igual o SUS, você tem o plano de saúde privado, então quem tem dinheiro vai ter a saúde, quem não tem vai morrer por falta de atendimento. Para isso existe o SUS, porque o SUS ele garante a saúde para todos. A educação pública, a mesma coisa. Você pode ter escolas privadas de 5, 14, 20 mil reais. O problema não é esse. Se eu ganho 160 mil reais, olha que delícia. Eu vou colocar o meu filho na melhor escola do Brasil. Não vou falar do planeta. A pessoa fala, a pessoa mais linda do mundo, não existe, né? Então, eu vou botar a pessoa na melhor escola ali, né? A escola suíça, né? Escola suíça, escola... como é o nome, gente? Tem várias escolas aí já estrangeiras, escola espanhola, em São Paulo, enfim, que é 6 mil reais, 10 mil reais, enfim. Isso não é o problema, veja bem. Isso não é o problema. Se a pessoa pode pagar, ok. O problema é que aquele que ganha R$ 1.500 tem que ter a mesma qualidade, que é um direito constitucional. A educação, não é? Enfim. Então, a intervenção do Estado como empresário regulamentador da atividade econômica afastaria e inibiria os investidores privados, nacionais e estrangeiros, que ele quer liberdade total para fazer o que ele quer. Percebe, gente? Consegue perceber? Né? Que a coisa não pode ser assim? Né? Enfim. Aí tem outras coisas. O capital estrangeiro deveria ser o motor do desenvolvimento da economia capitalista no Brasil. Os custos do trabalho, salários, direitos,
seriam muito elevados no Brasil. Então, por isso, a reforma trabalhista, para tirar esses custos. Tá? Os impostos no Brasil, que constituem em seu conjunto a chamada carga tributária, seriam elevados e complexos. Realmente, precisamos de uma reforma tributária melhor, né? Mas até aí, legal. E aí vai. A política exterior brasileira deveria ser discreta, aceitar nossa pequena importância e poder e se ater à sua região em aliança informal com os objetivos dos Estados Unidos. Olha que maravilha. Você veja, Michel Temer e Henrique Meirelles ali, né, dando amém. Eles só não fizeram continência, né, eles deixaram para Bolsonaro, entendeu? Eu falei, olha, nós aceitamos a submissão aos Estados Unidos, né, como desde 1823. E aí vem o Lula, e o Lula, não. Nós somos um país, temos autonomia, soberania, queremos aqui ser parceiros e não submissos. Olha a diferença. Não é? Isso não é você gostar mais ou menos de alguém. É você, como cidadão, né? Você vê como é que aquela pessoa que você botou no poder está tratando os interesses de todos, não é só meu, de todos, da nação, do país, da sociedade, né? Enfim. Essa visão do Brasil, que é o que eu falei alguns itens, é compartilhada com entusiasmo. Cadê a bandeirinha aqui do Brasil que eu não tenho? Pelo chamado mercado. Na realidade, constituído, que eu já falei para vocês, né? Que é constituído por proprietários executivos de grandes empresas e taraná, né? E são 71 mil brasileiros, né? Também o congelamento dos gastos, 2018, congelamento dos gastos e investimentos públicos em nível constitucional durante 20 anos. Desregulamentação, olha, gente, essa aqui para o trabalhador, preste bem atenção, o que foi o governo Temer, né? Desregulamentação, privatização, desnacionalização dos sistemas públicos. Quais são? Educação. Boa noite, oi, Y, boa noite, que bom você estar aqui. Obrigada. Da educação, da saúde, da previdência e assistência social, desregulamentação total do mercado de trabalho. Aí tem a prevalência do negociado sobre o legislado. Aí você tem lá na nova reforma trabalhista, você tiraram o sindicato, né? O sindicato hoje enfraqueceu, tirou força. O empregado, ele vai negociar diretamente com o seu patrão. Olha que beleza, gente. O empregado, a formiguinha, vai negociar com o elefante. Tá? Vamos dizer que ele está trabalhando muito e não está recebendo, né, o salário adequado, aquelas atividades todas, ele vai lá discutir com o patrão. Né? Esse sindicato que representaria a categoria deixou de existir. Então, e outra coisa, e se, não sei se isso já caiu, não sei, tá? E se o empregado vai entrar na justiça contra o patrão elefante, o empregado tem que saber muito bem o que ele está fazendo. Por quê? Porque se ele perder, ele é que paga tudo, paga as custas, paga tudo. Tá? Então, gente, a reforma trabalhista, eu fico assim, a gente quando não conhece as coisas, né, a gente fica assim, refém, a gente acaba apoiando quem está nos enforcando. Sabe como é que é? Você pega a cordinha, toma aqui a cordinha, então eu gosto de fazer, cadê? Pega aqui a cordinha, ó, toma aqui a cordinha, ó, toma, me enforca que eu quero.
Enfim, terceirização em todos os setores de atividade das empresas. Terceirização, ou seja, a empresa não tem mais responsabilidade com o seu empregado, né? Então, se o empregado ficar ali alguma coisa errada, ela que se entenda ali com aquela empresa que ele contratou, enfim. Trabalho temporário, fim do imposto sindical, fragilização dos sindicatos, revisão da fórmula de atualização do salário mínimo, enfraquecimento da justiça do trabalho e sua eventual desaparição. Oi, Adalto, boa noite. Obrigada. Obrigada. Adalto. Enfim. Abertura total de todos os setores da economia para facilitar a aquisição de empresas brasileiras. Olha só, hein? E a realização de investimentos pelas mega empresas de capital estrangeiro. Desregulamentação de todos os setores da economia e redução da fiscalização do Estado sobre as atividades das empresas. Enfim, liberdade total para fazer o que quiser com o empregado. O que é regulamentação, gente? É a mesma coisa que regra, né? Eu tenho que ver se está lá no canal uma aula que eu dei sobre essa questão da desregulamentação, que eu coloco, olha só, eu começo a dar aula com panela de pressão, porque é o que eu falo para vocês, essas coisas são muito difíceis, a gente não dá conta de tudo, né? Obrigada, Marcos, olha, é um esforço, viu, que eu faço, porque, como eu falei logo no início, eu não sou cientista social, nem economista, né? E a minha sociologia, durante 16 anos, foi trabalhar, e é isso que eu falo bastante, sobre a questão da diversidade, de cidadania plena e tal. Só que chega numa hora que a gente tem que fazer um esforço para poder também, né, falar o né, o né. Tratar de outras questões, como essa do mercado, porque eu estou muito angustiada, eu acredito que vocês também, sobre o que a gente está vendo todos os dias na televisão, né? Então, a gente precisa entender. E aí, graças ao bom Deus, eu consegui aqui alguns dados que eu acho que vão contribuir para nós entendermos, né, o que esse governo que está saindo fez em termos de governança, eu vou sempre fazer esse mantra, tá? E o que o governo, a crítica, né, que a gente tem que entender, por que está sendo criticado? Por que o mercado está preocupado, já está criticando o governo que nem assumiu? Então, se a gente não conseguir entender, a gente também começa a ficar preocupado, caramba, vai dar errado, né? Ih, já começou errado. Não, calma, não é bem assim, né? Não é bem assim. Faz a conta para mim, Adalto, aí, do 215, vamos botar aqui fechar 215 milhões, Marcos, AY, 215 milhões, que é 100%, 71 mil brasileiros, que o Samuel falou aqui. Oi, Regina. Pois é, não é? Nossa, mas é um alívio, né, Regina? Olha, um alívio. Alívio pela vitória do Lula sobre o monstrengo, mas vai ser pedreira, vai arrumar de novo esse país. Boa noite, boa noite. Regina, esse é pedreira, Regina. É isso, sim, que eu fico agoniada. Que eu vou falar uma palavra que é horrível, tá? Eu acho que a gente está em guerra uns com os outros, entendeu? A gente está em guerra com o nosso vizinho, com o nosso familiar. Porque quando a pessoa não consegue entender, sabe, as coisas, ela cria um conflito, cria uma energia, relações conflituosas que paralisa a vida, entendeu?
Então, eu acho que para qualquer governo, né? O governo que está saindo, ele conseguiu avançar exatamente. Olha só, é o inverso, mas é a mesma coisa, não é? Então, ele conseguiu avançar até aqui por conta de pessoas que pensam como ele ou se deixaram levar, compraram ideias mentirosas, né? Então, o esforço que a gente faz para a gente mesmo, para nossas relações, né, entre nós aqui, é a gente entender o porquê das coisas, minimamente, né? Entender, para a gente poder ter boas relações no mercadinho ali, né? No meu vizinho. É isso, sabe? É coisa pequena, né? Então, veja, olha, vocês vão gostar muito da leitura, olha, você vê que é grande, né? Da leitura desse artigo do Samuel, porque dá para você entender direitinho a fórmula dos dois governos, do que está saindo, do anterior e do que está entrando. Entendeu? Outra coisa que ele fala dessa fórmula aqui, que tem o que o mercado adorou, né? O mercado adorou, é a privatização de todas as empresas do Estado, em especial Petrobras, Eletrobras, BNDES, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Casa da Moeda, Eletronuclear. Entrega em condições excepcionais a mega empresas multinacionais petrolíferas das enormes reservas de pré-sal. E vai, gente, vai. É porque senão a gente vai ficar aqui, ó, não quero me alongar com vocês, né? Enfim. E depois ele fala Nossa, gente, vocês vão adorar isso aqui, para entender, né? Está bem explicadinho. Essa politização do judiciário em todos os seus níveis, desde as varas de primeira instância ao Supremo Tribunal Federal, dos procuradores individuais até a Procuradoria-Geral da República, a PGR, e da Polícia Federal. Olha aí, o que a gente está vendo agora, né? Leva a práticas e decisões que agridem os princípios fundamentais do direito e violam os direitos dos cidadãos. A tortura física ou psicológica para extrair confissões e delações, a desmoralização pública de acusados pela polícia, condução coercitiva, uso de algemas, ostentação de força, a intimidação através da imposição de penas absurdas àqueles que são acusados por delatores, caso Lula, vazamento seletivo de trechos de delações, e vai. Estou pegando assim pedacinhos para vocês, né? E aí vem o segundo projeto do Brasil. Deixa eu ver aqui, tem mais aqui, ó. A atitude leniente e conivente do governo Temer diante das violações de direitos humanos no campo e nas cidades contra os indivíduos mais pobres e vulneráveis, o silêncio diante das manifestações de racismo e das ações violentas de grupos de direita em público e na internet. Você veja que foi um contínuo, né? Bolsonaro só aprofundou isso, né? Que a gente está percebendo. Leva a uma divisão ainda mais profunda da sociedade, com o aguçamento dos preconceitos raciais, de gênero, de orientação sexual e ao antagonismo em relação à política e às instituições, criando uma situação propícia ao desenvolvimento de movimentos fascistas e conducente a regimes autoritários e à ditadura. Que é isso que a gente estava ali, ó, a poucos votos de acontecer. Não é verdade? E aí vem o segundo projeto, que é esse olha, ele falou esse em 2018, que é esse que a gente defende. E a gente defende não é porque a gente acha bonitinho,
né? Porque a gente eu não sou, política não é time de futebol, vamos pensar assim. Política é uma coisa que é para todos, para a sociedade. Então, eu tenho que ter muita responsabilidade na hora de defender uma pessoa que se candidata a um posto político, seja ele vereador, deputado, senador, presidente, né? Tem que ser assim. Bom, e aí ele fala o seguinte: o segundo projeto para o Brasil parte da seguinte visão da realidade em 5 características. A primeira e principal característica do Brasil é seu extraordinário potencial, que é definido por ter o país o 5º mais extenso território do mundo e, portanto, ampla gama de recursos. Olha só a diferença, gente. Olha a diferença, né, de você valorizar o seu povo, a sua terra, as suas riquezas. É muito diferente, né? Por ter a 5ª maior população do mundo, em 2018 eram 207 milhões de habitantes, e, portanto, amplo mercado interno potencial. A agricultura familiar trabalha com o mercado interno, tá? E por ter um dos maiores parques industriais do mundo. A segunda característica do Brasil é o subdesenvolvimento de sua força de trabalho, de seu capital e de seus recursos naturais. E aí, esse subdesenvolvimento, gente, eu também acho que eu já falei alguma coisa assim sobre o projeto de subalternização da classe trabalhadora, das classes C, D e E, né? Isso desde o século XIX, só até antes, mas enfim, a mentalidade escravocrata, o sistema escravocrata de produção, ele acabou em 1988, mas não saiu daqui das gerações dos filhos que herdaram essa mentalidade, né? Porque eu não sou escravocrata, mas por ser branca, eu vou dizer que eu tenho essa herança. Como a pessoa negra não é escrava, mas ela traz a herança de tudo que foi vivido em 500 anos, em 400 anos, né? Então, nós ainda enfrentamos esse projeto absurdo, esse projeto dantesco, que é manter a classe trabalhadora na base da economia. Não pode ter mobilidade social. É só você verificar um pouquinho, observar um pouquinho os trabalhadores, o salário que ganha, a possibilidade de estudar. Eu encontrei uma legislação ontem, eu ia imprimir, mas é o artigo 441-A da CLT, que garante ao trabalhador estudante a hora para o estudo. Mas, na prática, isso não acontece, não, gente. Se acontece, você fala para mim, tá? Porque isso é importante. A gente não sabe tudo. A gente não... o Brasil é enorme, não é? Mas, eu, por exemplo, aqui em Arraial do Cabo, eu tinha alunos que desistiam de estudar, porque não conseguiam sair no horário que desse para estudar, entendeu? Então, o tempo inteiro você vê essas dificuldades. Então, a pessoa trabalhar e estudar já é difícil, né? E, além disso, já tem dificuldade de ter esse tempo para o estudo, porque o estudo é difícil também. É pedreira, não é? Então, enfim. Então, esse projeto também, isso diminuiu um pouquinho no governo Lula, que trouxe incentivos para esse estudo, né? Porque quando você estuda, você consegue fazer a mobilidade social. Neste país aqui, é assim que a gente faz a mobilidade. A gente estuda, com estudo a gente se qualifica, a gente se qualificando ganha um saláriozinho maior, não é? E aí a gente vai conseguindo melhorar nossas condições materiais de existência, como já dizia Marx, né? Enfim. A terceira característica do Brasil são as extraordinárias disparidades de riqueza, de renda, regionais, de gênero, de origem étnica, culturais e políticas. E aí ele fala dessa questão da diversidade, né? E como existe essa desigualdade,
né, de direitos entre essas pessoas, né? A questão étnica, sexual, de gênero, religiosa também, né? A quarta característica é a sua extrema vulnerabilidade externa de natureza econômica, tecnológica, ideológica, militar e política. A quinta característica é a fragilidade do Estado. Para enfrentar os múltiplos desafios que aquelas 5 características colocam, é necessária uma estratégia de desenvolvimento que conjugue a ação da iniciativa privada, nacional, do capital estrangeiro e do Estado. Primeira característica, que é o amplo mercado interno. Os investidores privados e as empresas tendem a se concentrar, por definição, nas atividades em que há maior perspectiva do lucro, menor risco e menor concorrência interna e externa, e, portanto, não são capazes sozinhos de enfrentar com êxito os desafios que as características da sociedade brasileira colocam. Então, você veja ali a necessidade da coordenação do Estado. Não é que, mas o Estado não tem que dominar tudo, não é? Nem o Estado mínimo, nem o Estado totalitário, gente. Será que um dia a gente vai conseguir viver a vida normal? Será? Porque é tão simples da gente conseguir idealizar, né? Enfim, os investimentos de longo prazo, em especial em infraestrutura e de menor rendimento, são inibidos, pois o Estado, que tem competência constitucional por sua prestação, não tem capacidade para realizá-los, delegando-os à iniciativa privada, que só os assume quando consegue obter em contrato condições excepcionais de remuneração, enquanto que as empresas muitas vezes descumprem mais tarde os compromissos que tinham assumido. São aquelas parcerias, né, que são feitas com as empresas privadas, questões de obra, por exemplo, né, que você tem a licitação e tal, e aí é a questão da responsabilidade que não é cumprida, né? Para tais investimentos, não há financiamento suficiente do sistema bancário privado, a juros e prazos adequados, o que cria uma dependência do BNDES, da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, e a necessidade de sua existência. O Estado sozinho, igualmente, não é capaz de enfrentar de forma eficiente esses desafios e tem de se fortalecer financeira e tecnicamente para enfrentar a parte que lhe cabe desses desafios. Segunda característica, o subdesenvolvimento. A segunda característica é o subdesenvolvimento, que pode ser definido como a utilização com menor eficiência e plenitude de seus fatores de produção, isto é, de sua força de trabalho, de seu capital, de seus recursos naturais. Você sabe que tem empresas que estão investindo na qualificação dos seus empregados. Não vou saber quantas, isso eu não fiz essa pesquisa, mas já tem empresas fazendo isso. Por quê? Por conta da automação, gente. Isso seria também uma outra conversa, porque cada vez mais as empresas estão investindo na automação e nós enfrentamos trabalhadores sem uma boa escolarização e muito menos especialização em alguma área, né? Então, eu estou pensando aqui nas pessoas que recebem salário até de R$ 1.600, né? Então, tem pouco estudo, não tem dinheiro para bancar cursos de informática, que hoje em dia são importantes, mais ainda, né? Curso de língua, né? Saber o inglês, saber o espanhol, coisas básicas, basiconas mesmo, que não tem. Então, isso vai causar... Eu tentei procurar esse artigo, 33% das empresas, isso foi ano 2020 que eu vi, mas eu não achei esse artigo, estavam tendo problemas porque tinham feito automação nas suas empresas, mas os empregados não sabiam usar as máquinas. Aí isso aí está dentro daquele esquema que eu até coloquei lá do autismo, né?
Você tem de um lado o projeto de subalternização para manter a classe sem a mobilidade, mas, ao mesmo tempo, esse investimento que está sendo exigido pelas empresas, senão elas vão paralisar. Ou elas vão trazer, como no século XIX, vão trazer empregados de outros países, como foram os imigrantes aqui, por conta dos escravos. Lembra disso? Né? Não. Então, e aí, quando eles investem em cursos de qualificação interno para os seus empregados, eles possibilitam esse projeto da elite de manter essa subordinação, essa estagnação da mobilidade, ele permite a mobilidade do empregado, né? Porque ele faz esse curso, ele melhora, de repente até ele sai da empresa, ou se mantém na empresa, mas aí ganha um pouquinho mais e faz a mobilidade. Então, está muito interessante, eu estou trabalhando nesse estudo, porque essa questão do projeto de subalternização, gente, é uma questão gravíssima da sociedade brasileira, e isso é histórico, né? Antes de ser votada a reforma trabalhista, empresas da área do supermercado já estavam fazendo demissões em massa, tá? Depois eu fiquei assim, gente, como é que é isso? Por quê? Eles sabiam que ia ser aprovado, aquilo já estava tudo acertadinho, tá? Era só proforme aquela... Eu já sabia que ia acontecer aquilo. Então, foi feito demissão, não sei se vocês lembram, se vocês souberam de algum parente, né? Demissões em massa, e depois, aquela pessoa com mais de 10 anos de casa que foi demitida, eles contratavam duas, recebendo a metade do salário de uma, entendeu? Uma pessoa recebia 1.000, demitiu, e contrataram duas, recebendo cada uma 500, por aí, tá? Política de valorização do salário mínimo, então, agora, em 2023, ele já deve sair 1.200, né, o salário. Aperfeiçoamento da Previdência Pública, ele comenta aqui, as políticas essenciais para tornar o brasileiro mais produtivo e bom consumidor, tornando possível a ampliação de mercado, também o capacita a tornar-se cidadão crítico e resistente à política de exploração do trabalho. É o que a gente tenta fazer aqui, né? A educação política. E se você tem tempo para leitura, para estudar, para adquirir livros, mais livros e menos armas, não é? Isso tudo colabora para que você tenha elementos, ferramentas para saber como analisar a sua realidade, a realidade que você está vivendo. Escutar alguma coisa, né? Ouvir uma mídia e saber, por exemplo, a Gazeta do Povo. Por que ela pensa assim? Por que ela está falando aquilo? Se tem precedente, se não tem, né? Como a gente viu aqui.